noite. Eu sou Nina Mello, coordenadora de pesquisa na Abrale e também na Abrasta. Coordeno atualmente o Observatório de Oncologia, plataforma de análise de dados abertos, e seguimos no nosso segundo dia do 16º Fórum Aliança Latina Melhores Práticas para o Terceiro Setor da Saúde, com o tema Dados em Políticas Públicas. Dados são importantes fontes de informação e possibilitam o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências. Neste espaço, então, vamos debater como os dados podem incidir em políticas públicas de saúde. Então, os especialistas que vamos ter aqui hoje vão trazer exemplos que expandem aí o cenário da oncologia, mas também a gente vai ter exemplos de outras doenças crônicas não transmissíveis. Para começarmos, chamo agora a nossa primeira convidada, que é a Ana Beatriz Machado de Almeida. Ela é sanitarista e mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente ela atua como pesquisadora no Departamento de Pesquisa da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e é conteudista do Observatório de Oncologia. Bem-vinda, Ana Beatriz, é com você. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que estou muito feliz em participar do 16º Fórum da Aliança Latina, debatendo sobre um tema muito importante, que é dados em políticas públicas. Então, para começar, acho que é importante trazer a definição do que é dado. E é importante lembrar que dado e informação não são a mesma coisa. Na verdade, o dado, ele é a base da informação. Aqui eu trouxe algumas definições, dado em bioestatística e dado em saúde pública, onde dado em bioestatística é aquele atributo observado, não submetido a qualquer avaliação ou análise. E a informação é aquele resultante da análise. Ou seja, o dado serve como base para a informação. Existem algumas etapas para produzir a informação, e tudo começa na coleta do dado, que é a etapa inicial para produzir a informação. A coleta do dado, ela pode ocorrer de algumas formas, sendo coleta primária ou a coleta de dados secundários em saúde. Para isso, nós trabalhamos com alguns sistemas de informação em saúde, principalmente, por exemplo, do DataSUS. A segunda etapa é a etapa da codificação do dado coletado. Essa etapa visa transformar aquele número, aquela observação em uma informação, através de uma codificação. Depois dessa codificação, existe uma etapa do processamento do dado codificado, que nada mais é do que classificar e agrupar esses dados. E, por fim, a última etapa da produção de informação, que é a etapa de divulgação. Essa divulgação, ela pode ocorrer de diversas formas, dependendo do público-alvo que receberá aquela informação. Então, quem é o meu público-alvo? O meu público-alvo é o gestor em saúde, é a população, é alguma instituição. E os dados, eles têm uma importância muito relevante em saúde pública. Eles são importantes fontes de informação que possibilita análise, estudos e até mesmo o desenvolvimento de políticas públicas baseados em evidências. A informação, ela vai subsidiar o processo de tomada de decisão e também vai auxiliar no conhecimento sobre as condições de saúde da população. Entretanto, é necessário afirmar que o dado deve possuir qualidade, e essa qualidade pode ser medida, por exemplo, através da consistência ou através da completude. Se esse dado não for de qualidade, de nada adianta a gente produzir a informação. Aqui eu trouxe um pouco do ciclo de políticas públicas, então como as políticas públicas elas são criadas, e é importante definir também o que é a política pública, que é um conjunto de programas e ações realizadas pelo governo, e aí pode ser em diversos níveis, desde nível municipal, estadual ou até mesmo federal, para atender uma demanda da sociedade. Então, primeiramente, é identificado um problema, alguém identifica esse problema, pode ser a própria população ou até mesmo o gestor em saúde, e aí é realizada uma construção de agenda. Essa construção de agenda, ela identifica as demandas e define como que ela pretende priorizar isso durante a sua gestão. O segundo passo para essa formulação é a formulação da política, que define o objetivo e quais serão os programas elaborados. A terceira etapa é a parte do processo decisório, onde o gestor vai trabalhar os recursos
e os prazos para a elaboração dessa agenda. Depois, é a parte da implementação, em que todo esse planejamento, toda essa teoria é desenvolvido na prática. E, por fim, tem a parte da avaliação. E aonde que os dados entram nisso? Os dados, eles são insumos para identificar essas demandas, para subsidiar o planejamento público e também para formular as políticas públicas baseadas em evidências. E, na realidade, o dado faz parte de todo esse processo, inclusive na parte da avaliação, que vai medir a efetividade dessa política pública. Aqui mais um esquema que diz que dados de qualidades devem passar por um processo de transformação para produzir políticas públicas adequadas. Então, o dado ele vai passar por um processo de preparação, de análise, de síntese e de comunicação para aí sim impactar em políticas públicas, porque o dado sozinho não faz nada. Aqui eu trouxe alguns exemplos práticos de dados para políticas públicas. Acho que todo mundo conhece o censo demográfico, que a gente pode dizer que é a maior pesquisa aqui realizada no país, que é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa pesquisa é realizada a cada 10 anos, a última edição dela foi feita no ano de 2010. Em 2020, não ocorreu o censo por conta da pandemia da Covid-19. E no ano de 2021, ela foi suspensa. Agora, em novembro de 2021, o IBGE iniciou os testes preparatórios para o censo de 2022. Esse censo é um exemplo que usa dados justamente para implementar em políticas públicas. E é uma fonte de informação estratificada de cada município e localidade de todo o território brasileiro. Um outro exemplo de pesquisa é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, que é a PNAD, que também é realizada pelo IBGE, com o intuito de obter algumas características socioeconômicas da sociedade, como, por exemplo, população, educação, trabalho, renda, entre outros. Aqui eu trouxe mais um exemplo prático, que é o Observatório de Oncologia. Então, para iniciar, eu trouxe um vídeo explicando do que é o Observatório de Oncologia e como nós utilizamos esses dados na prática. Em 2018, o Brasil terá 600 mil novos casos de câncer entre mais de 207 milhões de habitantes. A Júlia tem 3 filhos, rotina sexual ativa e não realizou o Papa Nicolau nos últimos 5 anos. Já a Giovana realiza o exame preventivo com a frequência ideal. Ela tem uma vida sexual ativa, sonha ter filhos e mora em São Paulo, onde o governo investe R$ 495 em saúde por pessoa. A Júlia é de Alagoas, onde o quadro de investimento tem uma diferença expressiva, apenas R$ 249 por pessoa. Aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do papiloma vírus humano. Quando não tratado, o HPV pode progredir para o câncer de colo de útero, que atinge cerca de 528 mil novas pacientes por ano. No Brasil, a vacina para o HPV foi introduzida no calendário vacinal de meninas de 9 a 14 anos em 2014. Mas, além da vacinação, existe um exame fundamental para a prevenção da doença: o Papa Nicolau, que a Júlia fez uma vez na vida e a Giovana faz frequentemente. No mundo, 60 a 80% das mulheres com câncer de colo de útero não realizaram rastreamento nos 5 anos anteriores ao diagnóstico. Infelizmente, a Júlia faz parte dessa estatística. Ela descobriu em sua última consulta que está com a doença em estágio avançado. Seu tratamento deve custar cerca de R$ 6.738 ao sistema público de saúde. Com este mesmo valor, mais ou menos 312 mulheres poderiam receber tratamento para as lesões de HPV pré-cancerosas detectadas pelo Papa Nicolau. Por isso, a Abrale mantém e difunde as pesquisas de saúde pelo Brasil. Histórias como a da Júlia e da Giovana ilustram os milhares de casos analisados pelo Observatório de Oncologia, ferramenta que utiliza dados governamentais abertos para planejar ações no setor oncológico, além da dimensão individual e local.
Temos inúmeros dados em relação à saúde pública e prevenção de câncer de colo de útero. Esses dados eles devem ser trabalhados e estudados para que a gente possa otimizar e focar na área de prevenção. Com o acesso aos dados do observatório, a população de Alagoas, junto com o secretário de Saúde da cidade de Pilar, passou a realizar campanhas e medidas preventivas para o câncer de colo de útero. Esta é uma prova de que é possível tomar decisões estratégicas e mais efetivas. Os dados estão disponíveis para prevenir, tratar, erradicar e transformar os patamares da saúde. Sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Não é só sobre o Brasil, é sobre o mundo. Então, após essa apresentação, falando mais um pouquinho sobre o Observatório de Oncologia, é uma plataforma online dinâmica de monitoramento de dados abertos do Ministério da Saúde. Então, nós utilizamos alguns dados do DataSUS, como, por exemplo, o SIM, o SINASC, o CIA, o SIH, que são importantes sistemas de informação em saúde e trazem esses dados para a gente transformar em informação. E a partir disso, nós produzimos alguns estudos e divulgamos na nossa plataforma para aí sim conseguir impactar de alguma maneira. Aqui eu trouxe alguns exemplos de divulgação a partir de estudos produzidos pelo Observatório. Então, aqui que o câncer pode se tornar a principal causa de morte no Brasil em 2029, assim como outras notícias de que a maioria das brasileiras são diagnosticadas com câncer de ovário já em estágio avançado. Também trouxe aqui alguns estudos que nós produzimos e também foram divulgados em congressos científicos. Então, nós recentemente apresentamos um estudo no congresso da SBOC, também alguns da Hemoplay e também produzimos alguns artigos científicos em revistas científicas. E, por fim, eu trouxe aqui o impacto de que um estudo consegue sim refletir em políticas públicas. Então, esse estudo de câncer de colo de útero, assim como foi dito no vídeo, ele foi utilizado para subsidiar ações de políticas públicas na Secretaria Municipal de Saúde de Pilar, em Alagoas, e a Rede Feminina de Câncer de Combate ao Câncer Alagoana. Então, foi criada uma campanha, a hashtag Eu Me Amo, com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância da realização do exame Papa Nicolau para a prevenção do câncer do colo de útero. Por fim, aqui eu trouxe como conclusões que o dado ele é a base para a informação e ele por si só não conduz nenhuma compreensão. É preciso passar por algumas etapas para produzir informação através do dado. E indicadores são extremamente importantes, tanto na formação de uma agenda, quanto na formulação de políticas públicas e também na parte de avaliar a efetividade da política pública. Para isso, é necessário que os dados sejam de alta qualidade, para aí sim a gente tomar alguma decisão adequada. E sem dados completos, as autoridades de saúde públicas elas têm capacidade limitada de fazer escolhas bem embasadas. Aqui, por fim, eu trago uma frase de que sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Então, muito obrigada, eu estou aí à disposição para o debate. Obrigada, Ana Beatriz. Esse exemplo do observatório, ele é muito impactante, inspirador ao mesmo tempo, porque o dado em si, ele não nos diz nada, né? Mas com esse engajamento e toda a estrutura que a equipe do observatório faz, estruturação desse dado, transformando ele em informação, é sem dúvida um grande aliado aí do gestor na tomada de decisão, não só do gestor, mas também dos profissionais de saúde, para algum tipo de orientação de conduta, enfim. Então, a gente vai ver muito mais exemplos de outros cases, outros trabalhos nesse sentido, e eu estou muito feliz com o que a gente ainda vai apresentar aqui hoje. Tá? Então, para continuar, a gente vai sair um pouco da oncologia e trazer um exemplo da esclerose múltipla, chamando o Gustavo San Martin, que é administrador de empresas e fundador da AME,
Amigos Múltiplos pela Esclerose, ONG fundada com a missão de divulgar a esclerose múltipla, contribuindo para a busca de diagnóstico precoce, tratamento adequado e melhora na qualidade de vida. Vamos lá, Gustavo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no 16º Fórum Aliança Latina, Fórum Internacional que reúne as principais lideranças de associações de pacientes, enfim, no Brasil, em toda a América Latina, em especial para dividir com amigos de jornada aquilo que aqui nas associações que eu represento, tanto na Amigos Múltiplos pela Esclerose quanto na Associação Crônicos do Dia a Dia, a gente aprendeu a fazer, muito inspirado inclusive no trabalho da Abrale, quando lá em 2016 nós conhecemos o Observatório de Oncologia. Eu ficava pensando, puxa, se eu tivesse dados para a esclerose múltipla, talvez eu pudesse fazer alguma diferença aí na atualização de protocolo e outros tantos problemas que as pessoas com esclerose enfrentavam. E é isso que eu vim apresentar hoje, o que eu fiz a partir dessa influência tão positiva que eu tive quando conheci o Observatório de Oncologia. Um pouquinho antes, só contextualizando, em 2011 eu recebi um diagnóstico de esclerose múltipla. Durante um período eu não sabia muito bem o que fazer da minha vida, até que eu passei então a querer divulgar mais informação sobre a doença para outras pessoas com esclerose múltipla, e de repente eu já estava ajudando outras pessoas com esclerose múltipla nesse exercício de garantir seus direitos, enfim, de inclusive pleitear novos direitos. Hoje a gente tem muito definido que a nossa causa ela vai para além da esclerose múltipla, são as condições crônicas de doenças. Acreditamos que as pessoas, nós pacientes, nós não somos definidos pelo nosso diagnóstico, né? Todo o potencial humano, quando apoiado, pode ampliar as perspectivas de vida dessas pessoas. A gente trabalha muito com os nossos princípios que a gente não abre mão, nossos valores, ética, transparência, respeito à diversidade, compromisso com o nosso trabalho, focado na garantia de direitos e sempre com excelência. Temos 5 pilares de trabalho bem estruturados e definidos, e eu venho dar destaque para um pilar em específico, que é o pilar de políticas públicas, mas que não pode funcionar sem o pilar de pesquisa funcionando, que por sua vez precisa do pilar de awareness também a todo vapor, e depois responsabilidade social, qualidade de vida. Aqui na AME, na CDD, a gente entende que a produção de conteúdo, o diálogo com os pacientes é a porta de entrada, mas também a promoção de projetos, qualidade de vida, é a forma como a gente mantém esse paciente recorrente, né, esse nosso público recorrente nas nossas plataformas, que tem sempre um ponto de partida na informação, e aí a partir da troca, do diálogo, a gente passa a identificar as necessidades de outras pessoas com esclerose múltipla, então propor políticas públicas com esses pacientes. Esse trabalho no ano passado impactou cerca de 400 milhões de pessoas, foram mais de 700 publicações próprias produzidas no ano passado, em média 3.000 pessoas que todos os meses buscavam a nossa ajuda, a nossa página. O interessante é que nessa relação de troca de informação, de criação de vínculo com esses pacientes, a gente passava então naturalmente a ter acesso a muitos dados, e é por isso que eu venho aqui com uma primeira entrega para vocês de uma coisa que a gente acredita muito aqui na AME, na CDD, que comunicação, esse diálogo bem estruturado com o nosso público-alvo, talvez seja a principal ferramenta para a gente poder fazer políticas públicas. Existe a comunicação externa, onde a gente fala sobre o que nós estamos fazendo, mas também existe a comunicação que nós produzimos para todos os dias dialogar com o nosso paciente, com seu amigo e familiar, para que ele volte no dia seguinte a consumir nossos conteúdos. Foi assim que surgiu, inspirado no movimento que a Abrale já tinha iniciado, né, o Observatório de Oncologia, o Observatório de Esclerose Múltipla. Eu falava, puxa, a gente tem tanta troca de dados com esses pacientes, se eu conseguir sistematizar esses dados, eu consigo identificar alguns bons argumentos para eu poder fazer política pública. Ela nasceu, essa iniciativa do Observatório de Esclerose Múltipla, para instrumentalizar ações de advocacy. Basicamente, a gente coletava essas informações para aí suprir lacunas de fornecimento, falha de entrega de medicação, eventuais judicializações, internações
desnecessárias hospitalares, atendimentos ambulatoriais. A gente tinha um espectro muito grande de problemas que a gente queria, de alguma forma, levantar dados para depois propor soluções. O que a gente tinha em mente no começo era, inclusive, definir qual era o custo da esclerose múltipla no Brasil. Então, em tese, com todo o auxílio, inclusive, do pessoal da Abrale, a gente começou a tentar mapear os custos diretos e indiretos que essa pessoa com esclerose múltipla tinha. Acontece que, um pouco curioso e diferente do cenário de oncologia, o paciente de esclerose múltipla, muitas vezes, ele não tem um diagnóstico preciso, e aí ele entra no SUS, no DataSUS da vida, com outro CID. A gente encontrou casos de pessoas que, durante 10 anos, trataram outra doença que não a esclerose múltipla. E quanto mais a gente levantava esses dados, mais a gente percebia a dificuldade de estabelecer um custo direto de tratamento, além do medicamentoso, que era quando esse paciente percorria pelas linhas de cuidado do SUS, em especial. Foi aí que, entendendo que o resultado desse estudo, talvez ele não fosse tão satisfatório, ao ponto de mobilizar uma nova política pública para melhorar o tratamento no Brasil, a gente, então, identificou um outro problema igualmente importante, que era o atraso recorrente da entrega de medicações para as pessoas com esclerose múltipla. Nós, então, via Lei de Acesso à Informação, passamos a inquirir Ministério da Saúde, secretarias de saúde e o próprio paciente, aí sem a necessidade da Lei de Acesso à Informação, para que eles todos nos respondessem como que estava a situação da distribuição de remédios para esclerose múltipla, e a gente passou a fazer isso de forma recorrente. Isso começou lá em 2015 e ela segue até hoje, até 2021. A cada 3 meses nós repetimos as mesmas perguntas e passamos então a monitorar os principais dados de assistência farmacêutica, a ponto de conseguir, em dezembro de 2017, chegar para o Ministério Público Federal com alguns dados muito importantes. Naquela ocasião, a gente tinha entendido de que quase 75% das pessoas que retiram remédio no SUS tinham enfrentado algum atraso em 2015, em 2016, 61%, em 2017, quase a metade deles ainda enfrentavam os mesmos problemas de distribuição. De posse desses dados, a gente então passou a um diálogo com o Ministério Público mais próximo, até que em junho de 2018, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento preparatório que virou, então, uma ação civil pública, que existe até hoje, que segue monitorando como está a distribuição via SUS dos tratamentos incorporados no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para o SUS, para a esclerose múltipla. E, enfim, a gente segue muito próximo do Ministério, sempre acompanhando e dando mais novos insumos aí, outros dados, para que eles sigam nessa busca pelo entendimento de onde está o problema, né? Mas é aquela coisa quando o dado ele simplesmente evidencia outros problemas que precisarão de outros dados, e é aí que eu chego com a situação atual de que a ação ela segue vigente, seguimos aí em constante atualização e monitoramento desses dados para a cada trimestre municiar o Ministério Público Federal e que ele não encerre aí a ação civil pública. E trago principalmente aqui para vocês algo que a gente aprendeu ao longo desse tempo, então, que primeiro, curioso do caso do Observatório de Esclerose Múltipla é que ele nasceu para responder uma pergunta e, no meio do caminho, nós entendemos que seria difícil colher esses dados, porque, diferente de outras patologias, esse paciente ele não seguia uma linha rastreável no SUS, e a gente, então, optou por levantar um outro dado que fosse resolver um outro problema igualmente importante, que era o problema dos atrasos contínuos, né, constantes da entrega de medicação para a esclerose múltipla. E aí, o que eu divido com vocês de aprendizados é que, primeiro, se a nossa causa é legítima, a gente não basta ser legítimo, a gente tem que parecer legítimo. A iniciativa de transformar o Observatório de Esclerose Múltipla em um site, de associar toda a nossa expertise àquilo que a Abrale tinha de melhor, que é conhecer como usar o dado para poder fazer
a política pública e da publicidade disso foi algo muito importante, porque no final das contas esse processo de advocacy ele se encarece de um dado, mas principalmente ele precisa desse apoio público, né? Ele precisa da legitimação do processo, e a gente precisa estar pronto para poder mostrar esse dado para quem quer que seja que nos questione. E o nosso público, ele não necessariamente ele sabe o porquê que a gente está coletando esse dado, né? É importante entender que, no caso de um observatório, onde desde 2015 a gente faz as mesmas perguntas, a gente sempre tem o mesmo número de aderentes aí, de respondentes, é importante o tempo inteiro educar esse nosso público da importância do porquê que estamos fazendo aquilo. E aí a gente precisa facilitar a nossa comunicação, né? Precisa ser didático, persistente na comunicação. Em especial, enquanto a gente atualiza os dados, comunica para o nosso público o que nós estamos fazendo com isso, a gente precisa conhecer todas as regras do jogo, porque o advocacy ele não para quando a gente consegue o dado. Na verdade, ele começa, né, quando a gente consegue o dado, a política pública começa a avançar de posse das informações certas. E é por isso que eu chego com a última conclusão. A gente precisa mais do que coletar dados, é saber qual dado a gente precisa para saber qual problema nós vamos atender, nós vamos nos propor a resolver. E esse é o grande aprendizado, e eu com muita gratidão compartilho com quem nos inspirou, com quem nos assessorou e com quem segue nos inspirando aí por todo esse tempo. Eu deixo os meus contatos para vocês e agradeço com um grande abraço a todos. Obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco, trazer o exemplo da atuação da AME. Vamos contar com a tua presença novamente no debate, que eu tenho certeza que vai inspirar aí muitas pessoas a fazer perguntas e tirarem dúvidas sobre o teu trabalho. Muito obrigada mais uma vez. E antes da gente continuar, eu queria só passar aqui alguns recadinhos. Primeiro que eu falei agora das perguntas, então, por favor, vão logo anotando que ao final de todas as apresentações a gente vai entrar todo mundo junto aqui, de novo, ao vivo, para responder tudo e ter essa interação maior aí com quem está nos assistindo. Queria dizer também que comentem nas redes sociais, utilizando a hashtag Fórum Aliança Latina. Divulguem, tem outros diversos painéis com conteúdos super interessantes que com certeza vai interessar a outras pessoas e também divulgar e disseminar as informações aqui passadas. Então, vou chamar aqui a nossa próxima convidada, que é a Michele Costa, sanitarista formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo. Ela é também especialista em saúde coletiva no Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, no Rio de Janeiro, e mestranda em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Atua atualmente como analista de dados em saúde no Instituto Desiderata. Bem-vinda, Michele. Boa noite a todos e todas. Nina, obrigada pela apresentação, agradeço a oportunidade de fala, agradeço por dividir essa fala com a professora Tatiana, que eu tive o prazer de ter aulas durante a graduação, com a Ana e com o Gustavo também. Eu sou Michele, como a Nina bem disse, vou trazer um pouco da experiência do Instituto Desiderata para pensar de que forma usar os dados para políticas públicas. E para começar, eu falo um pouquinho o que é o Instituto Desiderata, né? A gente atua aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é uma organização da sociedade civil de interesse público, a gente faz advocacy pensando o câncer infanto-juvenil, que é desde 2003, quando a instituição foi fundada. Em 2019, a gente ampliou essa atuação pensando a obesidade também como um fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Aqui abaixo eu trago um pouco um fluxograma que representa mais ou menos esse processo e que está muito correlacionado com a fala da Ana também, pensando a política pública, né? Então, eu trago 4 pontos para a gente entender a atuação do Desiderata, mas também pensando o uso dos dados e da informação para a política pública, né? Então, aqui tem esse primeiro ponto, que é a questão de estudo e pesquisa. Então, a gente trabalha com publicação e materiais de comunicação com dados
informações para tomada de decisão baseada em evidências. Esse segundo ponto é em relação à mobilização. Então, a gente traz todos os atores envolvidos para buscar uma melhor solução em relação a uma questão. No caso do Desiderata, é o câncer infanto-juvenil e obesidade. Tem essa terceira etapa, que é pensar em implementação. Então, a gente participa desse processo de colocar e de executar uma determinada estratégia. E, por fim, o monitoramento, que a gente dissemina o resultado do que foi implementado e também avalia de que forma foi realizada a ação. Para trazer 2 exemplos mais práticos da nossa atuação pensando em formação em saúde para a política pública, eu trouxe aqui 2 iniciativas do Desiderata, que é a construção do panorama de oncologia pediátrica. O panorama de oncologia é feito desde 2014, a gente já tem 6 publicações, são 5 para o estado do Rio de Janeiro, uma para o Brasil, que foi publicado em agosto no Fórum de Oncologia Pediátrica, que eu vou falar um pouquinho por fim. Eu coloquei aqui também um link para acesso e a gente pode depois também disponibilizar pelo chat. E abaixo eu coloco o panorama de obesidade em crianças e adolescentes. Como é um tema que é mais recente, que é de 2019, e logo em seguida foi a pandemia, a gente tem 2 publicações do Rio de Janeiro e nesse ano, há menos de um mês, a gente publicou o panorama de obesidade no formato digital, que está nesse link aqui. Falando um pouco sobre o panorama de obesidade. Nesse panorama que a gente trouxe de informação a partir do banco de dados do CISVAN, que é de acesso livre, o que a gente pensou é de transformar esse dado em uma informação que é mais intuitiva, é mais fácil de navegar, a plataforma ela é mais estável, então a busca dessa informação para a faixa etária de 0 a 19, a gente conseguiu otimizar a partir desse panorama que tem o formato digital agora. Então, dentro do panorama, o que é possível encontrar é o perfil nutricional e antropométrico por faixa etária, e aí considerando criança e adolescente. A gente também tem os dados qualificados sobre consumo e hábitos alimentares. A gente conseguiu também estratificar por sexo e raça-cor todas essas informações. A gente tem o dado desagregado para o nível local, então o menor nível de desagregação que a gente conseguiu fazer a partir do CISVAN, que também da forma como é coletada e colocada, é por município. É possível olhar por estado também e no nível nacional, que eu vou trazer um pouquinho dos resultados. Como eu falei, o acesso ele é bem rápido e é muito mais estável do que a plataforma mesmo, o CISVAN. Em relação à obesidade infantil, né, é um problema mais sério que parece, eu coloco aqui isso como título, e só para contextualizar, pensando na obesidade tanto no nível nacional quanto global, a gente tem aqui que 60,3% da população brasileira adulta está acima do peso, esse é um dado do IBGE de 2020. A gente tem, quando pensa crianças, que 1 em 3 crianças no Brasil tem sobrepeso ou obesidade, e aí cabe destacar que tanto sobrepeso ou obesidade é um fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, e também na vida adulta, quando a gente fala da questão do câncer, é uma criança que tem obesidade na vida adulta, ela tem uma maior chance da questão do câncer também. Pensando aqui, o Brasil ele ocupa aqui a 5ª posição dos países com o maior número de crianças e adolescentes com obesidade, isso é uma estimativa para 2030, e no nível global são 340 milhões de crianças e adolescentes com recorte de 5 a 19 anos que apresentam sobrepeso ou obesidade. Aqui é já trazendo um pouquinho da cara mesmo que tem essa plataforma. O dado ele tá assim, tá desse jeito, com essas carinhas mesmo. A gente tentou fazer de uma forma mais informativa possível. Então, aqui eu trouxe só um recorte dessas telas, que aí é a distribuição percentual do estado nutricional segundo IMC entre crianças e adolescentes. Esse dado é para o Brasil e é de 2020. Mas, para além desse recorte que eu trouxe, é possível olhar essa informação de forma mais desagregada, então você consegue olhar o número absoluto, além da distribuição percentual, consegue olhar estratificado por raça, cor e sexo, como eu já havia colocado.
Mas daqui o que a gente tem dessa informação. Eu começo destacando a taxa de cobertura, a Ana também falou dessa questão da qualidade do dado, então essa é uma informação que tem que ser olhada. Assim, a cobertura do Sisvan, ela é baixa, a gente tem uma limitação em relação ao registro desse dado dentro do sistema de informação, então isso também a gente incorporou para dentro dessa plataforma. Toda informação que a gente apresenta qual que é a taxa de cobertura, e essa taxa ela é calculada a partir dos dados que estão disponíveis no Sisvan em relação à população daquele território. Então, pensando no Brasil, do total de crianças e adolescentes que estão registradas no Brasil, que são estimadas no Brasil para o ano de 2020, a gente tem informação só de 15,4%, o que é muito pouco, mas entre o pouco e nenhuma informação, a gente trabalha com esse dado tanto no sentido de qualificar e também melhorar a coleta e o registro dessa informação, e também para ter uma ideia de como está o cenário, mesmo não sendo um representativo da população como um todo. Esse dado é para a faixa etária de 0 a 19, então a gente olha aqui, inclusive com destaque para o excesso de peso, né, que 33% dessas crianças e adolescentes estão com excesso de peso, considerando essa taxa de cobertura, né? Então a gente não está falando da população de modo geral. Acho que cabe destacar também a questão da desnutrição, 5% em relação ao valor da cobertura. Aqui é uma outra informação que também está no painel, que é o consumo alimentar proporcional por faixa etária. Eu fiz o recorte aqui de 5 a 10, porque para cada faixa etária tem alguns indicadores específicos. E aí foi uma opção mesmo trazer esse recorte. A cobertura do consumo alimentar ela é ainda menor do que do estado nutricional. Quando é feita a coleta na atenção primária, é um questionário que é maior, então o que a gente acredita e supõe é que tem essa limitação em relação à coleta e também à inclusão no sistema. Então, aqui no próprio panorama é dividido nesses 2 blocos, que são os indicadores de maior risco para a saúde e os indicadores de maior benefício. Aqui eu só vou destacar esse de consumo de alimentos ultraprocessados, então a gente tem que dessa quantidade de crianças e adolescentes, 85% referiram ter consumido algum alimento ultraprocessado dentro de 24 horas, considerando o dia da consulta. Aqui, em relação a realizar, no mínimo, 3 refeições principais no dia, quando a gente olha, esses números são bem alarmantes, né? Pensando na questão alimentar, segurança alimentar, a gente tem que só 21% desse quantitativo referiram realizar essas 3 refeições. Em relação à obesidade, aquele é só um recorte do panorama, acho que é importante trazer para a gente pensar essa questão da segurança nutricional e alimentar. E aqui eu trago um pouco também dos dados em relação ao panorama da última publicação que foi para o âmbito nacional. O que a gente sabe é que entre as crianças de 1 a 19 anos, quando a gente exclui as causas externas, que aí é a morte por acidente ou por suicídio, enfim, a gente tem que a principal causa por doença nessa faixa etária, a principal causa de morte por doença nessa faixa etária são as neoplasias, né? E, a partir disso, a gente olha algumas informações em relação à mortalidade, incidência e também a questão do acesso ao tratamento dessas crianças e adolescentes. Aqui a gente traz, que é um dado do panorama, a informação do número de serviços habilitados em oncologia pediátrica no Brasil. A gente tem 75 serviços e aqui a gente tem a distribuição por região. A gente observa que tem um vazio sanitário na região norte e na região centro-oeste. Aqui o que está com o linkzinho, porque como está pequeno, mas o que está aqui, esse símbolo é o número de hospitais habilitados, serviços habilitados. A gente também traz a questão dos médicos oncologistas pediátricos, a razão do número de médicos por 1 milhão de crianças e adolescentes. No Brasil é de 5,2 por 1 milhão, e aí olhando a distribuição também por região, a gente vê que a região centro-oeste é que tem o menor número, a menor razão de médico. E também a questão da cobertura da atenção básica, né? E a gente consegue ver a distribuição aqui, que a região norte é que tem essa maior cobertura. Em relação à estimativa, que é um dado do INCA,
para 2020, o que se estima é que são 8.460 crianças com câncer, crianças e adolescentes. Esse dado eu só trouxe porque ele converge muito com aquele que a gente acabou de olhar em relação a recursos, né, infraestrutura. A gente tem aqui a questão do deslocamento dos usuários segundo região de residência para local de tratamento oncológico. Então, está muito ligado com aquele anterior. Então, quando a gente olha, isso que está na bolinha é a proporção de crianças e adolescentes que ficam na região para tratamento, e a seta sinaliza o que se desloca. Então, a região norte e a região centro-oeste é que tem maior deslocamento, a região sudeste é a que mais recebe, e do total de deslocamento no Brasil, boa parte vai para São Paulo. Então, a gente tem que, do total de deslocamento, 70% dessas crianças e adolescentes vão buscar tratamento no estado de São Paulo. Aqui, mudando um pouquinho, eu trago um pouquinho do recorte da mortalidade, segundo mortalidade por câncer infantil, segundo regiões, e também comparando Brasil e Estados Unidos. Essas taxas de mortalidade, elas são padronizadas usando a população padrão mundial, então é possível fazer essa comparação. O que a gente vê é que a taxa, que essa daqui é um pouco mais clara no Brasil, ela está bem estagnada, né? Em 2020, a gente tinha uma taxa de mortalidade de 43 para 1 milhão, e em 2000, desculpa, em 2000, 43 por 1 milhão, em 2019 esse número vai para 42, então a redução é pequena. E aqui comparando os Estados Unidos, só para ver de fato que é possível essa redução, entendendo que o contexto é diferente, e são dinâmicas sociais que são diferentes também. A gente tem para os Estados Unidos 28 em 2000, 28 por 1 milhão, 28, a taxa de mortalidade de 28 por 1 milhão, e em 2018 vai para 22, então a redução é maior. Olhando essa questão da mortalidade estratificada, no recorte de 2000 a 2019, o que a gente consegue observar é que a mortalidade era maior na faixa etária de 15 a 19, então a taxa é de 51,1 para 1 milhão de crianças e adolescentes. E aqui a mortalidade no Brasil, segundo raça-cor. Do lado tem a taxa geral, para comparar também, mas o que a gente consegue observar é que é maior entre indígenas, bem maior, inclusive, seguida a população branca, negra e, por fim, amarela. Falando um pouco também da qualidade dos dados, eu não trouxe aqui a avaliação de todos os bancos, mas isso também foi um ponto que a Ana destacou na apresentação dela, a questão da completitude da informação. Então, pensando o RHC, que é o Registro Hospitalar de Câncer, quando a gente olha essas 12 variáveis que são consideradas obrigatórias, a gente tem que 75% dessas variáveis é classificada como excelente, ou seja, menos de 5% sem informação. É um dado que é muito bom para ser trabalhado. E quando a gente olha a informação classificada como ruim, a gente tem duas variáveis, que é a raça-cor, que é 38%, e também estado da doença ao final do primeiro tratamento, que é 45% arredondando. A variável de estadiamento, que é uma variável muito importante para o câncer infantil, a gente não conseguiu analisar, porque no banco a gente não conseguiu ter acesso. Por fim, só voltando ao tema da pergunta, eu apresentei tudo isso, mas para falar de alguns resultados do Panorama, que é uma ação muito prática, usando esse dado para a política pública. Então, a gente usa essa informação no Fórum de Oncologia Pediátrica, que é um espaço que reúne gestores, profissionais do SUS, pesquisadores sobre o tema, para pensar a partir da informação políticas públicas para essas crianças e adolescentes. No âmbito do Rio de Janeiro, especificamente dentro do município do Rio, a gente também tem Unidos pela Cura, que é um programa que organiza o fluxo de encaminhamento das crianças da atenção primária para os hospitais de oncologia aqui do estado do Rio de Janeiro. É um exemplo prático de como usar esses dados para transformar e para pensar ações para essas áreas. E, por fim, o projeto de lei que é voltado para a medida de prevenção de obesidade infantil, que está rodando aqui no município do Rio. Então, a gente tem produzido informação para subsidiar todas essas ações e programas.
É isso, eu estou disponível para perguntas e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Oi. Obrigada, Michele. Foram, sem dúvida, 2 excelentes exemplos, né, de trabalho a partir dos dados. O Instituto Desiderata ele é reconhecido pela atuação em políticas públicas no âmbito do Rio de Janeiro. Então, é muito bom vocês expandirem esse projeto da oncologia pediátrica a nível nacional. Dessa forma, outras instituições, né, locais, assim, menores, que não têm essa habilidade na questão de extração e análise de dados, vai ser ótimo, é uma excelente ferramenta para elas conseguirem fazer alguma ação de políticas públicas, enfim. Então, agora a gente já sabe de onde vem o embasamento para as ações exitosas do Instituto Desiderata. Parabéns pelo trabalho e a gente se encontra daqui a pouco no debate. Obrigada, Michele. Agora, por último, a gente tem uma convidada super especial, que a gente está super ansioso para ouvi-la, a doutora Tatiana Toporkov. Ela é cirurgiã dentista, pós-doutora em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente é professora doutora do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem experiência na área de epidemiologia das doenças e agravos não transmissíveis, com ênfase em epidemiologia do câncer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É com você agora, doutora. Olá, eu sou Tatiana, eu sou professora na Faculdade de Saúde Pública da USP. É um prazer estar aqui com a Bia, com a Michele, com a Nina e com os outros convidados. Eu agradeço muito por essa oportunidade, estou muito feliz de participar desse fórum. E é uma pergunta difícil, né? Como os dados podem incidir em políticas públicas? A gente deveria, na verdade, se perguntar como que a gente faria política pública sem ter um dado. Porque o dado ele deveria ser a matéria-prima de qualquer política pública que a gente conheça e que se preze a ser efetiva. Por que a gente, então, se pergunta como que a gente faz o dado incidir em política pública? Porque, na verdade, a política pública ela vai partir de uma vontade. E a vontade, de alguma forma, ela vem de algum sentimento. E é muito comum a gente pensar no dado como algo muito objetivo e pouco relacionado ao sentimento, aquilo que a gente sente. Mas vejam, quando a gente teve 500 mil mortes no Brasil pela Covid, é impossível a gente dizer que esse dado ou que essa informação, que aí já estaria transformado em informação, né? Não nos tocou de alguma forma. Então eu trouxe para vocês um exemplo de como o dado ele pode sim trazer para a gente sentimentos ou vontades que vão suscitar políticas públicas. Trouxe para vocês um poema do Ferreira Goulart que é chamado Poema Brasileiro. Ele fez há muito tempo atrás. Mas ele dizia assim: no Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos. E aí ele continua: no Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos. E por aí ele vai no Piauí, de cada 100 crianças, e vai parando, que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. Vejam que é uma única frase epidemiológica que criou o poema mais triste que eu conheço. Como é que houve um momento na história que de cada 100 crianças que nasciam em um lugar, 78 morriam antes dos 8 anos de idade? Então vejam que o dado traz para a gente vontades e vontades de mudança, vontade de mudança suscita política pública. Há formas de apresentar os dados que fazem com que a gente tenha mais ou menos vontade de mudar, ou que faz com que o dado comunique para a gente alguma coisa mais ou menos. Esse não é o objetivo da apresentação, óbvio, mas hoje em dia a gente tem representações gráficas que são muito interessantes. Então eu trouxe aqui um exemplo. Então vejam aqui, esses daqui são gráficos, né, são figuras da Organização Mundial da Saúde. A OMS, ela tem uma página hoje em dia chamada de Stories em Saúde,
só para apresentar gráficos que sejam fáceis, de fácil entendimento para a população em geral. Por quê? Porque é a população que vai auxiliar em qualquer pressão que a gente faça de mudança. Então vejam que aqui eu tenho uma comparação do meu lado direito de países com baixa renda com países com alta renda. E tudo que vocês veem em verde é morte por doença infecciosa e tudo que vocês veem em azul é morte por doença não transmissível. E aqui eu tenho o tempo. O tempo aqui mostra o quê? Que desde os anos 2000, nos países ricos, eu quase não tenho morte por doença infecciosa. E nos países pobres, eu ainda tenho uma alta carga de mortes por doenças infecciosas e também por doenças não transmissíveis. Vejam, isso vai impactar em política pública, porque é conhecendo o cenário de onde eu estou que eu vou poder fazer alguma política pública. Eu trouxe aqui agora um exemplo para doenças crônicas transmissíveis na nossa realidade. A gente tem um plano estratégico para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que é o nosso segundo plano estratégico. A gente teve um primeiro, que ia de 2011 até 2022, e agora um que vai de 2020 até 2030. 2021, desculpem, até 2030. E vejam que a forma como se vai avaliar esse plano, ou monitorar esse plano, se a gente está conseguindo fazer ou não, cumprir ou não esse plano, é toda baseada em dados e informações a partir de dados. Então, por exemplo, o monitoramento apresentado por esse plano é de reduzir a mortalidade prematura por doença crônica não transmissível em 2% ao ano, reduzir a prevalência de tabagismo. Como é que eu faço isso? Usando dados que vão virar informações e que aí eu vou conseguir monitorar a minha política pública. Então vejam, o dado ele não só incide na política pública, porque a partir do reconhecimento de que esses dados são importantes, foi construído um plano de enfrentamento e a partir desse plano de enfrentamento eu uso esses mesmos dados para monitorar, como eu também posso utilizar, descobrir ou perceber que há dados que são muito importantes e que eu não tenho no caminho. E quais são os desafios para a gente usar o dado em política pública? Primeiro, eu posso não ter dado. Segundo, eu posso ter um dado e esse dado não ser conhecido. Eu posso ter um dado e esse dado ser conhecido, mas as pessoas não conseguirem acessá-lo. Ou seja, ele não ser traduzido para quem faz a política pública ou para quem interage no processo de construção de uma política pública. E eu posso também ter o dado e esse dado ser o que a gente chama de transladado, é quando ele é traduzido para os gestores ou para as pessoas que compõem o grupo que vai formular políticas públicas e, portanto, a partir daí se consegue fazer uma política pública mais efetiva ou mais eficaz. E o que a gente faz quando não há dado? A gente pode buscar encontrar esse dado, né, buscar levantar, a gente chama de levantar em epidemiologia, eu posso tentar levantar esse dado, ou se eu não tenho e não vou levantar o dado, simplesmente eu não vou ter esse indicador na minha política pública, ou ele pode não gerar uma política pública, porque sequer eu diagnostico onde está o meu problema. E esse é o lado triste da gente não valorizar o dado. Porque se a gente não tem o dado ou não tem a informação, a gente pode não reconhecer um problema com a dimensão que ele tem e, ao final, não ter uma política pública que seria muito interessante. Vamos pensar um pouco na Covid sem que a gente tivesse o dado. O que teria acontecido? A gente não saberia que seriam 500 mil pessoas, 600 mil pessoas. Vejam, o dado ele é muito, muito importante, inclusive para a gente saber hoje em dia quando sair de casa. Né? Então vejam, o Plano São Paulo para a contenção da Covid, ele era baseado todinho em informações muito simples, que eram leitos disponíveis em hospital, ou taxa de ocupação hospitalar, incidência, número de casos novos, mortalidade, número de mortes por dia, eram dados muito simples, tanto que a gente brinca que a Covid fez com que todo mundo que um dia foi juiz de futebol, ou seja, a população inteira do Brasil, também tivesse virado epidemiologista na frente das câmeras, frente
ao Jornal Nacional, analisando conjuntamente a curva da Covid. A curva da Covid nada mais é do que a produção de uma informação muito clara para a população a partir de dados em saúde, que fez com que isso mudasse o comportamento inteiro de uma população. Certamente, todo mundo que entendeu um pouco dos gráficos da Covid teve medo de sair de casa, não só no começo, como quando a gente teve a P1 no começo desse ano. Então, vejam que o dado contou para a gente o que a gente devia fazer naquele momento como população. É o dado que vai fazer a gente retirar a máscara, é o dado que vai fazer a gente fazer grandes festas ou não no final do ano. O dado é completamente importante, porque tudo que aconteceu na Covid, no fruto, é resultado de uma política pública de comunicação sobre a doença a partir dos governos. Então, eu trouxe para vocês um exemplo muito simples de apresentação e divulgação de uma informação a partir de um dado, ou de um conhecimento gerado. Acho que todo mundo aqui, embora não seja de doença não transmissíveis, todo mundo aqui teve acesso ou viu algum dia, nesses 2 últimos anos, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, que era o gráfico mostrando que a gente precisava achatar a curva da Covid. Esse gráfico, ele é um bom exemplo de como um dado pode levar a uma política pública. A gente poderia ter tido a política pública de tentar cortar essa curva, ou seja, acabar com a possibilidade da Covid no Brasil, como a Austrália tentou fazer, por exemplo. Tudo bem? A Nova Zelândia tentou fazer isso. A gente, a partir de um dado que, na verdade, de curvas que vieram de informações, de dados da gripe espanhola, de 2 cidades dos Estados Unidos, a Filadélfia e São Luís, entendeu que era melhor a gente tentar achatar essa curva, ou seja, reduzir o número de casos ao longo do tempo, a velocidade da Covid. E isso virou uma política pública. A gente nunca visou cortar ou acabar com a curva. A gente sempre tentou achatar essa curva a partir de dados de uma epidemia anterior. A forma como a gente apresenta o dado pode motivar mais ou menos as pessoas à mudança, um mesmo dado, e às vezes pode fazer as pessoas entenderem melhor ou pior esse dado. Então, eu trouxe um exemplo do Observatório Global de Câncer, porque eu sabia que a Bia ia trazer os exemplos da Abrale, senão eu teria trazido os exemplos da Abrale. Mas é muito interessante, porque eu poderia chegar aqui e falar para vocês, tantas mil pessoas morrem de câncer, 150 mil morrem de tal tipo de câncer, 300 mil morrem de tal tipo de câncer, e eu ia ficar falando aqui, ia chegar uma hora que isso não faria muito sentido para vocês. Mas se eu disser para vocês que 1 em cada 4 homens que você conhece provavelmente vão desenvolver câncer ao longo da vida, e uma em cada 5 mulheres vai desenvolver câncer ao longo da vida, certamente é um dado que te assusta. E se eu disser que 1 em cada 8 homens que você conhece vai morrer de câncer, provavelmente, e 1 em cada 11 mulheres provavelmente vai morrer de câncer também. Você certamente vai ter uma ideia de que é uma doença muito importante e que tem alto impacto na sociedade e que, portanto, precisa ser alvo de políticas públicas efetivas. E se eu disser para vocês que até 2020 a gente teve mais ou menos 20 milhões de casos de câncer, e pensando em termos de carga, tá? E que até 2040, esse número de 19,3 milhões de casos ganharia mais 12,9 milhões de casos, ou seja, a gente teria 32,2 milhões de casos de câncer por ano em 20 anos, tudo bem? Daqui a 20 anos, não em 20 anos, desculpa. Daqui a 20 anos. Ou seja, agora a gente tem quase 20 milhões, a gente vai ter 32 milhões, espera-se, em 2040. Isso gera uma necessidade de política pública muito importante. É um dado muito simples, mas que faz com que a gente precise pensar
em dinheiro, capacidade de diagnóstico, capacidade de tratamento, capacidade de apoio psicológico, apoio familiar, apoio econômico para muito mais gente do que a gente tem ou busca atualmente. Então, alguns pontos a serem pensados quando a gente fala em divulgação de dado, em produção de resultados, divulgação de informação, especialmente para o terceiro setor, é a importância de plataformas que sejam de fácil manuseio pelos usuários, a importância da identificação e divulgação de um dado que seja o mais relevante e apresentado de uma forma mais simples possível. As meninas mostraram, as pesquisadoras mostraram exemplos fantásticos aqui. A sensibilização dos atores para uma nova política pública, o dado vai fazer parte dessa sensibilização, e um ponto importante é que o terceiro setor fala a língua de diversos atores, que são todos os atores que vão estar envolvidos em políticas públicas. Por isso que é interessante você ter produção, você ter manuseio de dados pelo terceiro setor, porque é um setor muito importante para a produção de políticas públicas adequadas, muito próximas à realidade da população, e a possibilidade de avaliação de programas já existentes. Então, eu fiquei pensando aqui em como mostrar um pouquinho de onde o dado entraria dentro da política pública, pensando na interação entre academia, outros atores, terceiro setor e gestor público. Na verdade, o dado ele vai andar por onde todos os atores andam. O problema é que alguns atores podem não ter muita intimidade com o dado. Então, quem pode gerar essa intimidade são aqueles que conseguem conversar com todos os atores com facilidade. Gente, muito obrigada. Eu tentei fazer uma apresentação menos acadêmica, né? Menos chegar aqui e despejar conteúdo. E espero que vocês tenham se apaixonado pelos dados e informações, e eu tenha convencido vocês da importância deles nas políticas públicas e do envolvimento de todos com os dados. Obrigada. Obrigada, doutora Tatiana, pela tua apresentação. Sem dúvida, nós que estamos aqui hoje já somos todos apaixonados pelos dados, deu para sentir isso na explanação de cada um, e eu não tenho dúvida que quem está nos assistindo também ficou muito apaixonado, né, por esse painel, por tudo que foi trazido aqui. Essa apresentação, além de todo o conteúdo, ela foi muito reflexiva, eu acredito, né? E esse último slide mostrando que o terceiro setor ele está aí dentro desse ecossistema das políticas públicas e que todos vocês têm esse papel, eu acho que fechou com chave de ouro. Todo mundo vai sair daqui a partir de agora prestando um pouco mais atenção no que pode ter de dado ao seu redor, como é que faz essa organização, essa reunião de dados para embasar as ações, né, qualquer que seja, desde pequenas até mais macro ali, quem tem uma articulação maior assim, né, com os gestores, enfim. Eu acho que foi muito bom. Eu, particularmente, estou muito feliz com todas as apresentações, e agora eu quero ouvir o que vocês têm a nos perguntar, de dúvidas. Por favor, mandem as suas perguntas, que agora a gente vai ter uma interação maior com todos vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite. Eu queria saudar novamente aqui as nossas convidadas, doutora Tatiana Toporkov, Michele Gonçalves, Ana Beatriz Machado. O Thiago San Martin teve um imprevisto, infelizmente não vai poder participar aqui com a gente do debate, mas pediu para que, se alguém tiver alguma dúvida referente à apresentação dele, podem enviar para a gente, que a gente encaminha depois para ele, tudo bem? Então, é o seguinte, o nosso tempo, infelizmente, ele é um pouco curto. Eu vou tentar endereçar uma pergunta para cada uma de vocês, mas, por favor, podem complementar a resposta uma da outra. A ideia é a gente ter uma interação mesmo aqui e todo mundo poder dar a sua contribuição.
Primeiro, doutora Tatiana, você falou muito na apresentação aí da importância dos dados para um diagnóstico do cenário, né, de um território, de uma localidade, enfim, trouxe o exemplo da Covid-19, que as estratégias de contingência, todas as ações políticas públicas, elas foram baseadas aí nos dados que eram passados diariamente, inclusive. Eu acho que foi um exemplo bem, bem prático e está aí na cabeça de todo mundo. Mas eu queria te perguntar, depois dessas ações criadas, né, depois que a gente implementa essa política pública, como que fica esse dado? Qual a importância? Ele pode mudar também? A gente pode aprimorar essa política? A gente pode voltar um passo atrás? Como que se dá esse processo? Conta um pouquinho para a gente. Então, o dado que suscita a política pública, ele também serve para monitorar se a política pública tem sido efetiva ou não. E conforme a política pública evolui, a gente também descobre outros dados que a gente precisa para avaliar corretamente, né? Então, por exemplo, a gente tem dados sobre incidência e mortalidade de câncer atualmente, por câncer, né? E eles servem tanto para citar políticas públicas, então a gente teve uma política nacional de atenção oncológica, por exemplo, quanto para monitorar se essas políticas públicas estão funcionando, né, inclusive com um plano de ações estratégicas para reduzir doenças crônicas, né. Agora, pode ser que no estágio que a gente está, esse dado que a gente tem, ele já não é mais suficiente, então a gente precisa produzir novos dados. Por exemplo, a gente não sabe quanto tempo o paciente com câncer espera desde que ele sente alguma coisa, que alguma coisa está errada atualmente, porque não existe dados sobre isso, dados oficiais sobre isso. Então, a gente pode também, no meio do caminho, perceber que a gente precisa de mais dado, por exemplo. Não sei se eu respondi direitinho a sua pergunta, Nina, mas eles servem, sim, para monitorar, são muito importantes, e às vezes a gente percebe que aquele dado que a gente achava que era o melhor, no meio do caminho, faltam ainda outros que seriam mais adequados. É mais ou menos como se que a gente entendesse que a gente não é a sociedade não é uma coisa estática, né? Que a gente tem que ficar sempre atento aí para todas as mudanças, para o cenário e, enfim, monitorando todas essas informações. Ficou bem, bem claro, sim. Obrigada. Eu queria saber da Michele agora. Como é que a gente consegue melhorar as estratégias das instituições, né? A gente trouxe aqui vários exemplos de instituições que trabalham e fomentam a utilização dos dados, para que esses dados, essas informações, de fato, cheguem aos gestores públicos, né? E que hajam os desdobramentos necessários e que não só fique ali publicado em algum site, algum documento, alguma publicação, enfim. Como é que a gente melhora e faz essas estratégias? Você pode até dar um pouco do exemplo do Desiderata, como que é feita essa interlocução, enfim. Oi, Nina, obrigada pela pergunta. Acho que é uma pergunta importante. Na apresentação, eu tentei trazer um pouco sobre esse processo da advocacy, né? Porque não é a produção da informação para que ela fique estática, a ideia é que ela circule para diferentes atores, né? Então, pensando um pouco na atuação do Desiderata, a gente tem duas frentes de trabalho, que é o câncer infanto-juvenil e a obesidade também. Então, a princípio, a gente pensa em transformar esse dado em uma informação que seja de fácil entendimento. No panorama de obesidade, a gente tentou colocar a informação de uma forma muito palatável, para que uma pessoa não precise ter um preparo para poder ler e entender aquele dado e acessar essa informação. No panorama de oncologia pediátrica, a gente também tenta fazer de forma mais acessível possível, porque a ideia não é que chegue só para a academia e só para o gestor que está na ponta, que está atuando, e sim que mobilize também outros atores sociais, sobretudo a sociedade civil, porque quando a gente pensa em advocacy, a gente precisa da atuação dessas pessoas. Então, um ponto-chave é transformar essa informação numa informação mais fácil possível. A gente tenta complementar para que a gente sabe que o acesso que uma pessoa que não está muito ligada à informação vai ter diferente de um pesquisador, então a gente tenta meio que encontrar um equilíbrio aí para poder informar diferentes coisas, e aí pensando na divulgação desse dado, um caminho para
para chegar na gestão e também outros atores, é apresentar essa informação como a gente está fazendo aqui nesse fórum, também em outros, a gente tenta comunicar esse dado para quem está na ponta, que está de fato produzindo, registrando o dado. Então, a gente participa de algumas ações ligadas à atenção primária, atenção básica, junto com profissionais de serviço que não tem muito contato direto com esse dado. A gente não fala só com quem está na vigilância, não só com quem está na gestão da Secretaria Municipal e Estadual, mas também com esse profissional que vai coletar informação. Então, a gente tenta levar o panorama para quem está registrando, então, registradores do RHC, que é o Registro de Câncer hospitalar, e também de base populacional, a gente faz ações para mobilizar esse público. E acho que, de modo geral, é isso, assim, Nina. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Só um ponto em relação à obesidade. A gente está com um projeto de lei no município do Rio, então a gente também comunica por mídias sociais, assim, então, jornal, TV, quando é possível, a gente coloca esse tipo de informação no jornal, para circular em meio público mesmo, para tentar facilitar e, de fato, comunicar. Perfeito, Michele. Todos esses espaços, né, e esses meios de divulgação, esses atores, eles são importantes e para cada um deles aí, eu acredito que haja uma forma diferente de fazer essa divulgação e é isso, né? Não adianta você passar essa informação da mesma forma que você passa para o gestor para divulgar nas suas mídias sociais ou para os pacientes ou até mesmo para os profissionais da saúde, né? Então, essa questão da linguagem, ela é super importante também. E, Ana, me fala um pouquinho, você falou muito na tua apresentação dos dados, né? Falou um pouquinho sobre a qualidade desse dado, falou do processo de transformar ele em informação, enfim. Como que é possível, então, em meio a todos os dados que você trabalha aí, né, no dia a dia, por conta do Observatório de Oncologia, como você identifica se são dados confiáveis, se eles são de fato de qualidade? Como é que você tem o entendimento desse processo? E aí, até se a Michele quiser complementar, porque ela também, eu acredito que tenha essa mesma atividade aí, se tiver alguma experiência nesse sentido, fica à vontade. Então, boa noite meninas. Obrigada pela pergunta, Nina. Bom, na minha experiência, né, e no meu trabalho no Observatório de Oncologia, nós trabalhamos com dados do DataSUS. Então, são dados do Ministério da Saúde, né, do Departamento de Informática do SUS. Então, eles são dados oficiais, né, eles são dados secundários, sem identificação, porém, ele é uma base pública, né, vindo do Ministério da Saúde. Outras bases também que nós também utilizamos, que são de confiabilidade, são, por exemplo, as bases de registro hospitalar do INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, e nós fazemos alguns processos para identificar se esses dados, eles são de qualidade. Existem alguns indicadores que a gente pode trabalhar para identificar se esses dados são de qualidade ou não. E um dos indicadores que a gente costuma trabalhar bastante é o indicador de completude. Então, a gente acaba identificando se aquela variável ela é bem completa ou não. Se os registradores que levam essa informação para os sistemas preenchem, de fato, a informação. Então, para cada variável de cada sistema de informação em saúde, a gente vai ver se a gente pode trabalhar com aquela variável ou não. Existe uma nomenclatura, né, que a gente utiliza de percentual de completude. Então, a gente vê, a partir dali, se a variável é bem completa ou não, e aí, sim, a gente faz uma interpretação desse dado. Porque, como eu Ana, para mim está oscilando um pouquinho. Eu vou continuar aqui com
Com as meninas, Tati, Michele, vocês me ouvem? Sim, Nina. Acho que é a dela que Deu está para falando. entender um pouquinho do que a Ana falou, né? Felizmente foi só no finalzinho da fala dela que houve essa oscilação. Tomara que ela consiga voltar. Mas eu queria agora perguntar para a doutora Tatiana também uma curiosidade minha. A gente tem aqui presente duas sanitaristas, né? Tanto a Ana Beatriz como a Michele. E eu queria saber disso, de você na faculdade, na Faculdade de Saúde Pública, como que é feito na grade curricular, essa questão tem uma disciplina específica para análise de dados? Se não, como que você vê, como é que está a evolução dos alunos no interesse para essa área? Como é que vem sendo essa evolução aí na graduação, na formação desses profissionais, enfim? Quem que você acha que é qualificado e apto para trabalhar aí com dados, claro, principalmente da área da saúde? Na Faculdade de Saúde Pública, a gente tem cursos que a gente chama de extensão, que qualquer pessoa com qualquer graduação pode fazer. A gente tem um programa de verão que acontece sempre em janeiro, e as pessoas podem fazer curso, e aí tem cursos de análise de dados. Na graduação, os alunos têm uma carga horária pesada, né, de análise de dados, então que vai desde básico de bioestatística até modelos de regressão, que são os modelos que se usa para ver tendência, por exemplo, e eles têm uma carga importante de epidemiologia e de estatísticas de saúde, porque eles precisam, né, conhecer um pouco de como delinear um estudo antes de saber fazer análise em si, como delinear e também como avaliar a qualidade dos dados, né. Eu fico muito feliz de ver as alunas, as sanitaristas aqui, foram ótimas alunas, e, assim, fiquei feliz mesmo, e é importante a gente conhecer como trabalhar com o dado, né, porque dependendo da forma como a gente olha para o dado, a gente pode ter resultados diferentes. Então, a Faculdade de Saúde Pública, ela participou muito da formação do sistema de informação de mortalidade, o SIM, no Ministério da Saúde. E é muito interessante porque os pesquisadores, alguns já até faleceram, que atuaram nisso, eles contam que quando eles conseguiram chegar a 1 milhão de mortes, eles comemoraram. E é muito engraçado, né? Você pensa assim, poxa, comemorou porque chegou em 1 milhão de mortes. Eles comemoraram porque eles se deram conta de que a subnotificação estava diminuindo. Então, veja que conhecer o dado, né, e a qualidade dele faz com que você interprete diferente o seu resultado, né? Enfim. Legal, a gente aqui fica feliz com esse retorno aí, com essas profissionais maravilhosas, esses profissionais de uma maneira geral. Michele, você queria complementar? Ana Beatriz, depois, se quiser retomar e fechar a pergunta, fica à vontade. Ana, Nina, é bem rápido, na verdade. Além do que a Ana já falou em relação à completitude, que a gente acaba olhando para todo o banco, né? Toda informação que a gente trabalha, a gente vê qual que é o percentual de sem informação. Também tem uma parte do processo que é muito importante, que é discutir com outras pessoas da área esse dado, né? Que às vezes é o único dado que você tem, o preenchimento é ruim, mas aí como que você consegue minimizar o erro? Então, as taxas de mortalidade que tem no panorama, a gente faz com recorte de 5 anos para tentar diminuir também essa sazonalidade. Então, tem outros recursos que a gente vai complementando para poder usar esse dado de alguma forma, né? Porque às vezes é a única opção que a gente tem. Era mais isso mesmo. E só agradecer também, muito bom estar ocupando esse espaço, estar falando com a professora Tatiana e com a Ana, está sendo bem importante mesmo, viu? A gente que agradece. Obrigada, Michele. Ana, se já quiser concluir também, já ir para as considerações finais. Felizmente, nosso tempo está acabando. Tá certo. Bom, então, acho que o que a Michele falou é extremamente relevante. A gente tem o dado, a gente sabe que existem alguns problemas, que nós temos algumas limitações, mesmo esse dado vindo do Ministério da Saúde, mas nós trabalhamos com ele, né? Então, nós precisamos enxergar também que é um ponto positivo, a gente ter esse acesso e a gente poder trabalhar com esse dado. Queria agradecer mais uma vez
o convite, agradecer a presença de cada uma. É muito bom ter sido aluna da Tatiana, ter sido colega de curso da Michele, e agradecer mesmo. Obrigada mesmo, Nina. Obrigada, Ana. Você quer falar mais alguma coisa, doutora? As considerações finais? Eu quero parabenizar vocês pelo evento. Eu fico muito feliz com essa preocupação de vocês com os dados, com o uso de dados para as políticas públicas. O observatório da Abralha é fantástico, né? Eu tenho acompanhado, já faz muito tempo que vocês têm observatório e cada vez ele fica melhor. Agradecer por essa oportunidade, e é sempre importante a gente lembrar, especialmente no momento em que a gente vive, né, que não se rebate evidência com opinião, né? A gente precisa do dado para ter a evidência, e é muito importante que a gente insista em ter políticas públicas baseadas em evidência. Obrigada mesmo, Nina, e parabéns. Obrigada. Realmente, você falou do observatório, e a gente, desde 2015, né, quando lançou o observatório, e está fomentando o uso de dados em espaços como esse. A gente tem um evento específico para né, cientistas de dados, que é o Fórum Big Data, e hoje a gente está aqui, né, nesse espaço da Aliança Latina, falando com outras associações da América Latina toda, de todos os segmentos da saúde. Para a gente também é muito importante esse espaço. Então, que a questão do dado, da informação de qualidade para o melhor planejamento das ações, não só das organizações, mas também das políticas públicas, que isso tenha criado aí uma sementinha em cada um de vocês, e a gente já deixa aqui aberto que a gente está assim à disposição para ajudá-los a aprimorar os seus projetos, e enfim, eu falo isso não só por mim, pela Abralha, pelo Observatório, mas também acredito que pelo Instituto Desiderata, e também pela professora Tatiana, que sempre contribuiu muito com a gente também. E enfim, agradeço muito. É uma pena o tempo muito curto, mas é isso. Tá, pessoal? Muito obrigada novamente. Vou terminar aqui com uma frase que a Ana Beatriz trouxe na apresentação dela, que sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Aí a gente só faz um bom planejamento se a gente souber e entender o nosso cenário. Tá bom? Então, é isso. Boa noite a todos, e retornem amanhã para o terceiro dia de fórum, que está incrível. Tchau, tchau.